povo marcado pela verdadeira alegria, aproveitando este ensejo ali, dessa data que está sendo comemorada aí no nosso país, não só no nosso país, como em outras partes do mundo. Vamos ler a palavra do Senhor para a nossa reflexão nessa noite. Então, uma porção bíblica que é muito conhecida, que é o Salmo 126. Livro dos Salmos, número 126. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oremos mais uma vez, queridos. Senhor, obrigado porque estamos reunidos. A presença do Senhor, que é real, que é verdadeira, que é maravilhosa. Obrigado, Pai, pelas vidas que aqui estão. Obrigado, Senhor, pela igreja, tua igreja reunida em toda a face da terra e aqui nesse lugar. Que nesse momento, Deus, a tua palavra, que é viva e eficaz, a tua palavra, Senhor Deus, que é inspirada por ti mesmo, que é útil para a repreensão, educação, correção, educação na justiça. Essa palavra, Deus, faça todo o sentido, seja aplicada pelo Espírito Santo e venha iluminar as nossas vidas nesse instante. Nos abençoe, nos visita, Deus, com a tua graça. Essa é a minha oração que faço juntamente com os meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, na última quinta-feira ocorreu em nossa cidade um evento muito importante que mexeu com a mídia, chamou a atenção de várias pessoas, atraiu uma multidão, complicou o trânsito, que é o chamado enterro da tristeza. Já ouviu falar sobre isso? Enterro da tristeza. Pelo que eu apurei, porque eu fui vítima do trânsito complicado no centro, quando fui buscar meus filhos na escola, é um bloco de carnaval muito famoso aqui na cidade, na região, que desfila todo ano, ali nas vésperas do carnaval, exatamente enterrando a tristeza, espalhando a alegria por onde passa, que esse é o ideal. Portanto, querido, se você está aqui, alegre-se, a tristeza está enterrada. Aliás, Florianópolis é tida como uma cidade com propensão à alegria. A gente vê isso, a gente sente isso, a gente lê sobre isso. Por exemplo, há praias paradisíacas, tem como não ficar alegre num lugar desse. Há muito sol e calor, há amplas possibilidades de entretenimento, lazer e diversão. Quando eu encontro meus colegas por aí, os colegas pastores, eles ficam sabendo, você agora está em Florianópolis,
E assim eu estou lá. Só praia, né? Só diversão, só alegria. Você pensa que a gente fica na praia, que a gente não trabalha aqui, né? Mas nós vivemos essa cidade que é propensa então à alegria. Mas eu creio que na vida real nem sempre é assim. As pessoas enfrentam problemas, tensões, dilemas. As famílias vivem conflitos, desencontros, dramas. Há pessoas afundadas nos vícios. Há pessoas vitimadas pela depressão. Há pessoas com ideais suicidas. Há pessoas com o rosto triste, desfigurado, mesmo transitando por um cenário tão exuberante, paradisíaco. Isso porque falta conhecimento de Deus. Essa é a razão. Isso porque falta um encontro com Jesus. Isso porque falta, queridos, a alegria do Espírito Santo. Não é o bloco, o enterro da tristeza que vai resolver. Não é o cenário paradisíaco que vai resolver. Não é a tal alta qualidade de vida que essa cidade tem que vai resolver. O problema da falta de alegria, da falta de perspectiva, do desencanto para com a vida que a gente vê nos nossos dias, só pode ser resolvido na rendição ao Senhor da alegria, que é o Senhor Jesus. Não há alegria verdadeira lá fora no mundo. Não há alegria verdadeira fora de Jesus Cristo. Mas às vezes, queridos, eu tenho também a sensação que parece não haver alegria dentro da igreja. Deixe-me compartilhar uma história intrigante. Olha só que história. Uma jovem chamada Ellen Glasgow, lá nos Estados Unidos. Uma história antiga. Em sua autobiografia acerca do seu pai, que era um presbítero da igreja presbiteriana, essa jovem chamada Ellen Glasgow, escrevendo sobre o seu pai, ela o descreve assim, como um homem cheio de retidão, extremamente rígido. Ele, seu pai, segundo Ellen, era inteiramente altruísta, se vestia como um presbiteriano. Olha só, se vestia como um presbiteriano. Você sabe como um presbiteriano se veste? Nem eu, tá? Se vestia como um presbiteriano, e como um bom presbiteriano, olha só que frase, ela escrevendo sobre o seu pai: como um bom presbiteriano, jamais cometeu um prazer ou demonstrou alegria. Jamais cometeu um prazer ou demonstrou alegria. Será que a descrição nossa como presbiterianos é tão ruim assim? Será que a impressão que a gente deixa é essa? Achei muito interessante essa expressão que ela usou: nunca cometeu um prazer, como se o prazer ou alegria fosse algo em si mal. Como se o fato de sermos cristãos presbiterianos nos impedisse de sermos alegres, de rirmos de uma boa piada, por exemplo, de nos divertirmos, de demonstrarmos felicidade. A alegria é uma das marcas do cristão. A alegria é um dos elementos, o fruto do Espírito. A alegria tem que ser, querido, uma das marcas da igreja do Senhor Jesus Cristo. A alegria tem que ser uma das marcas da nossa igreja local, a igreja presbiteriana na Trindade, tem que ser marcada pela alegria. Muito bem, depois dessa introdução, nós vamos dizer que o Salmo 126, que é o objeto do nosso estudo nessa noite, está posicionado num bloco de salmos nominados como cânticos de romagem. Você já deve ter ouvido isso montões de vezes, os pastores sempre explicam isso. Esses salmos que são chamados de cânticos de romagem, eles vão desde o número 120, começa no Salmo 120, depois do 119, que é o Salmo grandão, é o maior, vai do Salmo 120 até o Salmo 134.
cânticos de romagem. Essas canções especiais, aliás, eram mais do que canções especiais, eram verdadeiras declarações de fé, e elas eram entoadas, cantadas, enquanto eles subiam em procissão, saindo das suas casas, suas terras, cada uma das suas cidades, cada pessoa, famílias inteiras, grupos, multidões mesmo, que saíam das suas terras e casas e cidades, e subiam até a cidade de Jerusalém, que fica no monte, a fim de cultuar ao Senhor, por ocasião das celebrações das grandes festas judaicas. E esses salmos, de 120 ao 134, eram uma espécie de inário para a viagem. Eles iam cantando essas canções e declarando a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Quando Israel peregrinava para Jerusalém, ele fazia com alegria. As pessoas não viajavam emburradas, como a gente chama, de cara amarrada, como se fossem obrigadas a fazer aquilo. E da mesma forma, nós precisamos empreender a nossa vida cristã, a nossa jornada em direção a Deus com alegria. A vida cristã não pode ser encarada como um fardo, um peso terrível a ser carregado por nós. Eu não fiz o PowerPoint para hoje, mas eu quero dizer, acompanhe comigo, 3 afirmações iniciais aqui sobre a alegria. Primeiro, a alegria não é uma exigência, mas uma consequência do discipulado. Não é tanto uma exigência, não é uma que se exige que você seja alegre, mas é uma consequência. Se você conheceu a Jesus, o Senhor da alegria, então a consequência desse andar que você vai ter a partir da entrega a Jesus tem que incluir alegria. A segunda afirmação, a alegria não é pelas circunstâncias da vida, mas pela companhia de Deus. Nós não temos alegria por causa das circunstâncias da vida, porque as circunstâncias são variáveis. Ora elas estão muito boas e favoráveis, ora elas estão contrárias. A alegria, querido, do cristão é determinada pela presença de Deus, pela companhia de Deus. E a terceira afirmação, a alegria não é por causa dos eventos especiais da vida, mas por causa de Deus. Nós não precisamos esperar um evento especial. Vai ter o aniversário da igreja, ali eu vou prestar um culto alegre, eu vou ser alegre. Não, a nossa alegria é por causa de Deus. Mas a expressão central desse salmo é: por isso estamos alegres. Está no meio do salmo. Por isso estamos alegres. Na tradução bíblica, não sei quantos conhecem, uma tradução bem famosa chamada The Message. Essa frase é traduzida por: nós somos um povo feliz. Ao invés de por isso estamos alegres, a tradução é: nós somos um povo feliz. Eu quero pegar essa tradução da The Message, a Bíblia, a Mensagem, e pegar essa frase, nós somos um povo feliz, e perguntar por que nós somos um povo feliz, e responder à luz do Salmo 126 nessa noite. Por que nós somos um povo feliz? Em primeiro lugar, queridos, afirmações bem simples nessa noite. Primeiro, por causa da alegria passada. Eu vou usar esses 3 tempos hoje: passado, presente e futuro. Mas em primeiro lugar, por que nós somos um povo feliz? Por causa da alegria passada. No primeiro bloco destes salmos, os verbos estão conjugados no passado. Você pode ver, você pode ler, prestando atenção. Quando o Senhor fez o quê? Restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Versículo 1 até o 3, a parte A.
O salmista aqui, queridos, faz uma retrospectiva das ações bondosas e sobrenaturais de Deus. Esse salmo, para nós entendermos, queridos, é chamado de um salmo pós-exílico. Ele foi escrito depois que o povo de Israel tinha sido cativeiro, tinha ido para o cativeiro da Babilônia e tinha retornado, ou seja, ele é um salmo pós-exílico. Então, neste salmo, o salmista relembra que eles estiveram no exílio, mas agora estão de volta à sua terra. Neste salmo, o salmista relembra que eles tiveram momentos de silêncio, mas agora, queridos, eles estavam risonhos. Neste salmo, ele relembra que eles tinham parado de cantar e pendurado as harpas, como no Salmo 137, por exemplo, descreve, mas agora estavam entusiasmados novamente. Tudo isso por causa da ação de Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, é o que o salmista diz. Essa era a expressão chave que saía da boca do povo de Deus nesse momento. É como se eles dissessem: o tempo de dor, o tempo de escárnio, o tempo de opróbrio, o tempo de vergonha, o tempo da perseguição havia cessado, cessou. Mas o tempo da restauração havia chegado. Parecia um sonho, bom demais para ser verdade. Essa é uma expressão que nós usamos. É mais ou menos isso que o salmista está dizendo quando ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Cada ato de Deus havia sido um milagre impossível. Não tinha como acontecer simplesmente isso, mas aconteceu por causa da intervenção divina, e por isso agora eles estavam alegres, queridos. Segundo, aliás, o autor Eugene Peterson, um autor americano muito famoso, talvez aqui alguns conheçam, escreveu muitos livros na área de espiritualidade, faleceu no ano passado. Ele, inclusive, que foi o tradutor da Bíblia, The Message. Eugene Peterson diz: a alegria tem uma história. Como que você ouve essa frase? A alegria tem uma história. Toda alegria tem uma história, queridos. E é a história do que Deus está fazendo. Momentos de alegria têm uma história. A história do que Deus está fazendo nas nossas vidas. Então, nesse momento nós estamos refletindo, dizer, por que nós somos um povo feliz? Por causa da alegria do passado. Eu quero perguntar agora de forma bem prática para você: quando você olha para o passado, o que te traz alegria? Quando você olha para o passado, o que te traz alegria? Talvez alguns momentos importantes, vou citar alguns aqui, talvez você se identifique. Quais foram os momentos de mais alegria em sua vida? Momentos importantes, momentos aqueles que marcam a nossa história. O início do namoro, por exemplo. Gente, quando eu comecei a namorar a Emanuela, depois de 2 anos de tentativas frustradas, no dia 23 de março de 2001, aquela alegria tinha uma história longa. Viu, Luiz Gustavo? Não desista. Vai em frente. Mas tira esse bigode, por favor. Tentativa de bigode, né? Momentos importantes, noivado. Você se lembra como foi? Isso traz alegria. Casamento. O pessoal que casou recentemente, né? Não deu para esquecer ainda, alguns já esqueceram. Formatura. Nascimento dos filhos. Se tem uma coisa que marca a vida aqui, não tem nada igual, deixa tudo para trás. Aprovação do ciclo vestibular, eu estou começando a falar depois, para mim está para frente ainda, né? Mas alguns podem olhar para trás. Formatura de filho, casamento de filho, né, Rodrigo? Pagando as contas ainda, né? Mas tudo bem. Momentos importantes.
mas momentos simples também. Um dia que alguém te serviu, te ajudou, te abençoou com um gesto simples. Um dia que alguém te surpreendeu com uma atitude simples. Tudo isso traz alegria ao nosso coração. Porque nós somos um povo feliz por causa da alegria passada. Mas vamos lá, queridos. Vamos continuar analisando o texto e dizer, em segundo lugar, por que nós somos um povo feliz por causa da alegria presente. O centro do Salmo é o versículo 3, a parte B, que fala da situação presente. Por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. Deus tem alegria para o nosso presente, não só no nosso passado, mas para o nosso presente. A lógica do salmista é a seguinte, queridos: Deus não apenas operou milagrosamente em nosso passado, mas continua agindo em nosso presente. É isso que ele está dizendo. Ele não só fez grandes coisas, que fez com que a gente ficasse como quem sonha. Nós nem acreditávamos o que estava acontecendo, mas Ele está fazendo coisas no nosso presente. Por isso nós estamos alegres. Quando nós olhamos então para a história do povo de Israel, para o livro de Salmos especialmente, houve um tempo em que eles viveram, queridos, absoluta prostração e angústia. O Salmo 42, por exemplo, foi escrito pelos filhos de Coré, e eles revelam isso quando dizem, Salmo 42, meu favorito: a minha alma tem sede de Deus, Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? É o salmista lá do exílio falando essas coisas. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Está dizendo, as minhas lágrimas, olha a descrição que ele faz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente. Você sabe a frase, a pergunta: o teu Deus onde está? Lembro-me, portanto, de como passava eu com a multidão e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O salmista vai descrevendo o que ele lembrava do passado, mas agora ele estava dizendo: o meu momento é de lágrimas. Então, na história do povo de Israel, houvera esse tempo, um tempo em que essas eram as palavras mais adequadas. Todavia, isso passou. Agora o Salmo 126 está descrevendo uma outra situação lá mais no futuro. E o salmista do Salmo 126, ao contrário do salmista do Salmo 42, pode dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Falando sobre alegria, queridos, nós temos hoje presente no mundo uma geração que busca satisfação, felicidade, alegria. Eu imagino que sempre foi assim, mas parece que hoje, no mundo de hoje, isso está mais presente. Por isso nós procuramos obtê-la. Quero que você me acompanhe agora nesse raciocínio que eu vou trazer para você, ajudado pelo Eugene Peterson. Ele diz, Eugene Peterson, agora eu quero citá-lo literalmente. Ele diz que nós somos essa geração que busca felicidade, alegria, satisfação. Ele diz que nós procuramos obtê-la através do entretenimento, por exemplo. Então, nas palavras de Eugene Peterson, olha só: nós pagamos alguém para fazer piadas, para contar histórias, para desempenhar ações dramáticas, para cantar músicas. Compramos a vitalidade da imaginação de outra pessoa para divertir e avivar a nossa vida pobre. Palavras duras que ele está falando. Olha só o que ele diz: a enorme indústria do entretenimento na América é um sinal de esvaziamento da alegria da nossa cultura. Ou seja, tem que haver uma indústria do entretenimento, queridos, para compensar a ausência de alegria na vida das pessoas. E nós pagamos para que alguém nos conte piadas, para que alguém nos divirta.
para que alguém nos torne alegres, porque nós por nós mesmos não estamos conseguindo. Isso é um retrato da sociedade dos nossos dias. Mas olha só o que mais ele diz: a sociedade é um rei glutão, entediado, que emprega um bobo da corte para diverti-la após uma refeição exagerada. Eu diria, por exemplo, o carnaval é esse bobo da corte, que está a serviço da sociedade, para trazer um pouco de pretensa alegria aos corações. Mas olha só o que Eugene Peterson continua dizendo: mas essa espécie de alegria nunca penetra as nossas vidas, nunca muda a nossa constituição básica. Os efeitos são temporários, alguns minutos, aliás, algumas horas, alguns dias. Isso é um retrato da nossa sociedade, que busca alegria em outras fontes, não em Deus. Nós precisamos entender, queridos, que a vida cristã tem alegria no presente, porque o mesmo Deus que agiu no passado continua agindo no presente, e Ele é um Deus confiável, sólido e seguro. Por isso é possível ter alegria no nosso presente. É isso que o salmista nos mostra. A alegria do cristão independe da boa sorte de escapar das dificuldades. Não se trata disso. Não depende da boa saúde ou de se evitar a dor. Também não se trata disso. A alegria cristã é real, queridos, no meio da dor, do sofrimento, da solidão e até da infelicidade. Pode haver alegria, porque ela vem de Deus. Então agora eu quero perguntar, como perguntei lá quando eu estava falando sobre o passado, agora eu quero perguntar do presente. Quando você olha para o presente, para o seu presente, o que te traz alegria? Sua família te traz alegria? Seu emprego te traz alegria? Sua igreja te traz alegria? A realização dos seus sonhos, você está realizando seus sonhos. Alguns estão realizando o sonho de começar o curso em uma das universidades aqui da cidade. Alguns estão realizando o sonho de terminar, começar um mestrado, doutorado. Mas tem algo melhor, queridos, é isso que eu quero dizer. A presença do Deus eterno em sua vida. Tem algo melhor do que a realização dos seus sonhos. Tem algo melhor. A presença de Deus. E é você saber que a sua história toda, seu passado, seu presente, seu futuro, a eternidade, está sob o governo de Deus. Quando você tem essa compreensão, que tudo está nas mãos de Deus, que a sua vida está nas mãos, está sob o governo de Deus, isso sim, solidamente traz alegria para a sua vida. Mas finalmente, queridos, em terceiro e último lugar, por que nós somos um povo feliz? Por causa da alegria do passado, por causa da alegria do presente e por causa da alegria futura, alegria do futuro. Olha o que o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Versículos 4 a 6. Nós somos um povo feliz, porque Deus nos deu alegria no passado, Deus está nos dando alegria no presente, e Deus continuará nos dando alegria no futuro. A alegria, querida, a alegria cristã se dá também por antecipação, se dá também por expectativa e por esperança. Não só pelo que Deus já realizou no passado, não só pelo que Deus está realizando no presente, mas pelo que nós cremos que Deus continuará realizando no futuro.
E aqui o salmista lança a mão de duas imagens que nutrem a nossa esperança e possibilitam a alegria do seu povo. Duas imagens que nós vamos lançar mão aqui juntamente com o salmista. A primeira delas é a imagem das torrentes no Negueb. Está ali o versículo 4: restaura o Senhor a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Se você já estudou um pouco desse salmo, já ouviu sermões sobre isso, você sabe o que é o Negueb. O que é o Negueb? O Negueb é um deserto. E a primeira imagem que ele traz aqui à nossa mente é as torrentes no Negueb. Isso é um paradoxo, falar de torrentes no Negueb. E com isso o salmista quer dizer que Deus pode trazer água, chuva, vida às nossas vidas ressequidas. Então o Negueb, segundo os estudiosos, é um vasto deserto ao sul de Israel. E segundo os estudiosos, os cursos de águas do Negueb são uma rede de valas, entenda isso, cortadas no solo por erosão, vento e chuva. Uma rede de valas cortadas por erosão, vento e chuva, uma espécie de canais subterrâneos. Durante a maior parte do ano, elas ficam ressecadas sob o sol escaldante, por isso o deserto. Todavia, uma chuva repentina pode fazer brotar uma torrente no deserto e trazer vida. Assim a nova vida, assim a obra de Deus. De repente, queridos, longos anos de espera estéril podem ser interrompidos pela inundação da graça de Deus. Você precisa crer nisso e aplicar isso à sua vida, seja nas suas buscas, as lutas que você está tendo, os desertos que você está vivendo, podem se tornar torrentes por causa da ação extraordinária de Deus. Mas a segunda imagem que o texto nos traz é a da colheita abundante. Ele traz essa imagem, esses versículos extraordinários. A Bíblia diz que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Há momentos que se semeia com lágrimas, e você sabe disso. Há momentos que se sai andando e chorando enquanto está lançando sementes. Mas ouça essa frase, queridos: todo vazio, toda dor, todo desapontamento, toda crise, todo sofrimento é uma semente. O momento da colheita chegará. Você precisa crer nisso, na alegria futura. Chegará o momento de ceifar com alegria. Você pode hoje estar semeando em meio a dor, sofrimento, desapontamento, crise, mas se você não desistir e continuar, chegará, querido, o tempo da sua colheita. É isso que o texto está nos mostrando. E olha só uma frase extraordinária que eu vi do reverendo Hernandes Dias Lopes, num dos sermões sobre o Salmo 126. As lágrimas de hoje são o prelúdio certo para as grandes colheitas do amanhã. As lágrimas de hoje, o que te faz chorar hoje? São o prelúdio, o anúncio, o início de grandes colheitas amanhã. Meus queridos, Deus usou esses dois versículos, Salmo 126, 5 e 6, um momento muito duro da minha vida. Vou compartilhar com vocês, sei que muitas pessoas aqui talvez vão se identificar com isso. Mas eu tinha 11 anos de idade, eu morava na roça, no interior. Lá todos estudavam apenas até a 4ª série, e o meu pai era o professor. Depois todo mundo parava e ia trabalhar na roça, até morrer. Mas minha mãe, meu pai, eram pessoas de visão. Então eles, quando eu tinha 11 anos de idade, eles me mandaram estudar na cidade grande, que era Ponta Grossa, onde moravam meus avós.
Eu fui estudar. Uma criança de 11 anos, tirada dos pais, convívio dos irmãos, ser lançado num local totalmente diferente, assustador. Para mim foi muito difícil. Mas uma ocasião que eu me lembro assim, que ficou muito marcada na minha cabeça, na minha mente, na minha memória, foi os meus pais e os irmãos foram me visitarem em Ponta Grossa, na casa dos meus avós. Passamos um final de semana que era um feriado maravilhoso. Nos divertimos, rimos, passeamos, jogamos bola, mas chegou a hora deles irem embora. Acordaram-se muito cedo, tive que pegar ônibus. Nos despedimos. Eu me lembro que eu fiquei na janela do prédio onde a minha avó morava. E vi meus pais e os irmãos saindo, indo embora. Como eu gostaria de ir com eles. Como eu não queria ficar naquele lugar. E eles foram até eu perdê-los de vista no horizonte. Mas eu sempre fui instruído a ser uma criança de fé. E quando eles subiram no horizonte, eu tomei a minha Bíblia, eu abri a Bíblia e fui levado exatamente a esses dois versículos. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus filhos. Era Deus ministrando no meu coração. Eu não tenho dúvida que aquela atitude dos meus pais, embora eu tivesse muita dificuldade de entender naquele momento, foram determinantes no meu futuro. Era Deus agindo. Eu tenho certeza que as lágrimas daquele momento se transformaram, estão se transformando em grandes colheitas na minha vida. Eu quero dizer isso para você, querido. Baseado no que a palavra de Deus está dizendo, na antecipação, na expectativa, na esperança, eu pergunto: qual é a esperança que você nutre em relação ao futuro? Eu fiz essa pergunta quando eu falei sobre o presente, quando passado, aliás, o presente. Qual a alegria que tem quando você olha para o passado? Qual a alegria que tem quando você olha para o presente? E agora eu quero perguntar: qual a alegria que tem na sua vida quando você olha para o futuro? Deixa eu dizer algumas coisas. E no futuro, queridos, eu tenho esperança, isso traz alegria no meu coração. Eu vejo uma igreja maior aqui. Eu espero fazer muitos casamentos, que alguns digam amém. E não importa se você se acha feio, porque não existe homem feio, existe homem que não sabe conversar. Então, se você souber conversar, no futuro, queridos, eu espero batizar muitas crianças aqui, como eu fiz hoje. Quero ver os jovens que estão semeando com lágrimas e dificuldades. Talvez alguns vão se separar dos pais, vão lembrar da história que eu contei aqui, sendo no futuro grandes mantenedores da igreja. Amém? Diga amém aí, jovem, né? Porque vocês vão dar certo, porque vão crescer na vida e porque vão ser pessoas que vão investir no reino de Deus. Quero terminar com 3 lições rápidas, breves sobre a alegria. Primeira, Jesus é a razão da nossa alegria. Jesus é a razão da nossa alegria. Olha só o que o anjo disse quando anunciou o nascimento de Jesus, um texto que é bem conhecido seu: eis que vos trago boa nova de grande o quê? Alegria, que o será para todo o povo. O que aconteceu? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Jesus é a razão da nossa alegria. Segunda lição: a alegria é fruto do Espírito. Não é algo que eu fabrico, não é algo que eu tenho de mim mesmo.
Isso é ilusão. A alegria é fruto do Espírito. À medida que você entrega a vida ao Senhor Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Então você passa a ter o seu fruto, que é amor, paz, alegria. São aqueles 9 frutos que você tem ali. E terceiro, devemos nos alegrar no Senhor, queridos. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele disse: alegrai-vos onde? No Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Houve alegria no seu passado, tenho certeza disso. Há alegria no seu presente, tenho certeza disso. E haverá alegria no seu futuro, também tenho certeza disso. Não por causa de nós, queridos, mas por causa de Jesus. Jesus está aqui. Então enterre a tristeza. Lembra que eu falei no início? Enterre a tristeza. Não por causa do carnaval. O carnaval vai passar e as pessoas vão ficar tristes. Enterre a tristeza e abrace a alegria que está em